Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma hora de poesia aqui no canal Arte Agora. Eu já convido todo mundo a se inscrever, a assinar o sininho, a compartilhar, a curtir, porque isso ajuda muito a impulsionar o canal e ajuda muito a impulsionar o programa. Então, o canal Arte Agora promove aqui uma hora de poesia, que a gente não fala apenas de poesia, a gente fala de poesia, a gente fala de música, poesia que eu falo em relação ao gênero poema, tá? Mas a gente fala de prosa, a gente fala de crônica, de contos, de artes plásticas, de cinema, enfim. Poesia, como já diria Otávio Paz, está em tudo. Então, hoje a gente vai trazer uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu respeito muito também, uma grande escritora, poeta, uma educadora, assim, ISO 9001, vamos dizer, que é Maria Cristina Tavares. Eu vou ler a mini bio dela, e é uma mini bio mesmo, porque ela é muito mais do que o que consta aqui. Então, Maria Cristina Tavares, e depois ela vai falar também, porque ela usa um nomezinho que é Maria Livreira, e a gente vai querer saber tudo porque é Maria Livreira. É pernambucana, pedagoga, licenciada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestra em Educação, Culturas e Identidades, também pela mesma instituição e pela Fundagem. Professora, educadora social e escritora, ela tem se dedicado à valorização das culturas afro-brasileiras e eu diria mais também, viu? Afro-indígenas. É isso também que a gente vai cutucar para saber. E da educação antirracista por meio da literatura. É idealizadora do Maria Livreira e ela vai explicar para a gente o que é isso. Nem vou ler aqui, que é para não dar spoiler. E ela publicou de forma artesanal o livro sobre o qual nós vamos conversar hoje, que é a Cordel, né, África Cordel, e também de forma artesanal Cordel Rainha Teresa de Benguela, que foi em 2020. Pelo selo editorial Mirada, ela publicou No Quintal da Tia Maria, que eu tenho ele aqui, né, que ela tem muito carinho por esse livro, e ela também vai explicar a gente por quê. E Cordel África. Então, não foi esse aqui de forma artesanal, tá? O de forma artesanal foi Rainha Teresa de Benguela. Cordel África não é de forma artesanal. Cordel África, um continente. É importante também a gente frisar isso, tá? E As Aventuras de Maiô em Terras Africanas, que é o último livro que ela lançou, tá? São obras voltadas para o público infanto-juvenil que celebram a ancestralidade, a oralidade, a cultura, a identidade, os saberes e as vivências negras. E eu diria mais, não só negras, mas de toda uma população aqui do Brasil, da América Latina, de todos os continentes, né? Porque a gente sabe que a África é o berço da humanidade. Então, o primeiro ser humano surgiu em África. Muito obrigada, Maria Cristina Tavares, por aceitar o meu convite, por compartilhar da sua sabedoria aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Isso, né? Me sinto muito lisonjeada e muito grata, feliz, né? Estou com o coração transbordando de alegria com esse momento. Já vim aguardando, né? Esse convite foi feito há algum tempo e a gente foi alinhando, mas hoje estamos aqui. E um convite feito por você, minha querida, para mim é uma grande honra. Me sinto realmente privilegiada e grata, né, por você estar aqui, né, nessa parceria, né, de atividades e dentro desse programa tão lindo e tão importante. Muito obrigada. Então, como a Aranda falou, né? Sou professora, educadora, né? Escritora, né? Estou escritora também. E idealizadora da Maria Livreira. E o que é a Maria Livreira? Né? A Maria Livreira, ela é uma livraria, né? Uma livraria. A primeira, e ouso dizer, a única livraria aqui em Recife, em Pernambuco, né? Em Pernambuco, que foi feita pesquisa por uma grande bibliotecária amiga minha, que é Carol, e ela disse que em Pernambuco é a única livraria que trabalha exclusivamente com a literatura étnico-racial infanto-juvenil. Então, essa livraria, né, que tem a plataforma online no Instagram, já convido aqui vocês a seguirem a Maria Livreira, curtir, fortalecer esse trabalho. Surgiu em 2019, então estamos aí com 6 anos, né, de existência e reexistência.
com essa livraria, com essa temática, com esse nicho de literatura voltado para as infâncias, né? Juventudes e professores, pesquisadores, mais especificamente para a infância mesmo, porque a maioria é a literatura infantil. E essa literatura infantil étnico-racial, essa literatura infantil preta, essa literatura infantil afro-referenciada, africana, uma literatura escrita por negras e negros, e a literatura indígena, também escrita pelos nossos grandes mestres, grandes referências indígenas também. E o porquê, né, dessa livraria? Qual foi o propósito, qual foi o principal objetivo? Então, eu, enquanto pedagoga, né, enquanto educadora, eu, né, percebia o tempo todo a ausência dessa literatura nas escolas, dessa literatura nas mãos das nossas crianças, nas mãos dos professores. E aí eu comecei, quando eu estava no mestrado, fazendo mestrado, eu comecei a fazer oficinas com a literatura negra, infanto-juvenil, e também a partir de discussões dentro da universidade, de grupos de estudos, de trabalhos fomentados, né, por colegas de turma em relação a essa literatura e é, é, percebendo e comprovando a ausência dessa literatura nas bibliotecas escolares, nas mãos das professoras e professores e das crianças. E aí, quando eu fui começar a fazer oficina com essa literatura, eu também pude comprovar. Então, tinha escolas que, por exemplo, escolas privadas uma que mais me surpreendeu, assim, 3 andares, em cada andar tinha prateleiras, né, com a literatura, com livros infantis. Eu olhei, né, os 3 andares e dentro, nessa biblioteca, nessas mini bibliotecas dentro da escola, não havia nenhuma literatura preta, não havia nenhuma literatura indígena, não havia nenhuma referência de autoria negra e nem de autoria indígena, nem de literatura africana. E a receptividade, né, das crianças com a literatura dentro da mediação e também dos professores, das professoras que ficavam assim, tipo, gente, é isso, gente, tem, sabe? Você via a surpresa, né, no rosto, no semblante, nas perguntas, nos questionamentos e no envolvimento, né? E você via que tinha essa necessidade. E aí 2019, finalzinho de 2019, com a cara e a coragem, que eu costumo dizer, bom, vamos, né, vou trazer essa literatura. E aí abri a Maria Livreira sem entender nada, sabe, desse nicho, né, de empreendimento, nada de onde eu iria comprar. Também não tinha dinheiro, não era coisa que eu tinha uma reserva, sabe? E eu vou investir. Não foi por aí. Foi com a cara e a coragem mesmo, metendo em cartão de crédito. E eu comecei a Maria Livreira aprendendo com ela. Eu fui aprendendo, sabe? E aprendendo no caminhar com a Maria Livreira, levando para universidades, né? Propondo levar para escolas e com essa plataforma online. Meteram mesmo nos cartões de crédito para comprar os livros. Eu iniciei que eu vendia os livros tipo trocar seis por meia dúzia, porque eu comprava e aí até hoje eu compro em pequenas quantidades, então eu não tinha, muitas vezes eu não tinha desconto nenhum, até porque eu ainda não tinha nem conhecimento de onde eu poderia comprar com desconto, né? E eu vendia pelo mesmo preço. Era mesmo o prazer, o objetivo de chegar, de ter um melhor acesso dessa literatura, né, para as crianças, para os professores e familiares. Foi aí que surgiu Maria Livreira e estou aí resistindo há 6 anos. E a partir dessa livraria, né, quando encontrando todo esse universo literário infantil e de escritoras e escritores, grandes referências da literatura infantil preta e indígena, para mim também é muita descoberta, como é até hoje. Eu continuo aprendendo com a Maria Livreira.
com os pares, né, que eu encontro, que segue a minha página, que fortalece. Eu aprendo com os outros escritores, com as outras escritoras, com as outras referências, com outras livrarias em outros estados que trabalham também exclusivamente com essa literatura. E eu continuo, né, dentro dessa aprendizagem, e é aí também que vem o despertar, né, para, eu digo que o reencontro com a minha escrita, né, primeiro porque eu passei muito tempo escrevendo poesias e que eu nem chamava de poesias e nem me via como escritora, e chegou um momento que eu literalmente descartei tudo isso, né, botei fora mesmo. Achei que assim nunca ninguém ia se interessar, que não era, que esse espaço não era para mim, né? Eu não tinha esse conhecimento, né, que eu tenho hoje, esse empoderamento e esse fortalecimento, justamente por conta dessa ciranda literária, né, que eu fui percebendo e formando, dando as mãos, criando esse círculo, né? Esse corpo, círculo, ação e voz com a Maria Livreira. E aí veio, quando veio a pandemia, então em 2020 eu estava realmente assim. Eu não sabia o que fazer mais, porque eu tinha investido muito, né? Tinha feito muita dívida em cartão de crédito, porque a Maria Livreira iria para universidades e escolas no ano seguinte, porque inaugurou em dezembro de 2019. Então, em 2020, a proposta era essa. Eu já tinha articulado com vários espaços, mas aí veio a pandemia, né? Então, eu fiquei realmente sem saber o que fazer e sem querer deixar ali a Maria Livreira, mas eu não sabia o que fazer para pagar, né, os cartões. E aí a minha filha que por várias vezes disse: Mãe, eu sei do quanto é importante isso para a senhora, mas diante desse cenário é melhor a senhora dar um tempo, dê um tempo na Maria Livreira, né? Feche as portas da Maria Livreira. E eu resistindo, mas essa mesma, né, essa a mesma, a minha filha que dava esse conselho por ver, né, o quanto eu estava ali desesperada e que eu não tinha de onde tirar, ela também me trouxe, né, uma ideia de que eu digo que foi ancestralidade, sabe? Na cabeça de Isabela, assim, na mente dela, para falar comigo. Que ela disse: Mamãe, a senhora lembra que a senhora escreve? A senhora lembra que a senhora escreve? Que a senhora faz cordel? Que a senhora escreve poesias? Esqueceu disso? Olhe, nesse cenário, está se dando muito, valorizando, né, muito o que é produzido, o que é autoral. Por que a senhora não faz, não cria um cordel? E aí, a gente estava no mês, próximo já a julho, né, que é o Julho das Pretas. E aí veio a questão e que aqui é Dia Nacional, né, no caso, 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, mas aqui é dia de Teresa de Benguela, né, Dia Nacional de Teresa de Benguela, desde 2014, né, com uma lei sancionada pela então presidenta Dilma, né? E aí eu disse, gente, né, eu vou pesquisar sobre Teresa de Benguela, né? Porque a gente tem essa data, né? É uma data que tem aí, né, de desse contexto histórico, mas aqui no Brasil tem um diferencial que é Teresa de Benguela, né? Então, vou pesquisar sobre essa mulher. E aí, pesquisei, né, sobre Teresa de Benguela e criei o cordel. Então, foi meu primeiro trabalho autoral, feito totalmente artesanal, que na época também a minha filha tinha uma papelaria, né, artesanal, e aí foi feito tudo realmente manualmente, né? E aí, nesse sentido, foi meu primeiro trabalho, né? E quando foi em 2021, veio o cordel, né? Esse cordel totalmente artesanal, a embalagem dele, eu até ia pegar para mostrar aqui a vocês e acabei esquecendo, mas não dá para pegar agora. A embalagem dele é um
tem um caça-palavras, né, na própria embalagem, que aí tudo que está lá no cordel está lá, tem lá no caça-palavras, e isso aí é a própria embalagem dele, envolve, né, esse cordel. E foi a partir desse cordel, quando eu lancei justamente em julho, que veio assim, é força ancestral, sabe? Foi força ancestral para fortalecer, né, a raiz da Maria Livreira e o propósito, né, da livraria. E aí, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, sabe, Salvador, principalmente no Rio, que é uma pessoa que tem um projeto lá muito interessante com mulheres, né, capoeira com mulheres. E aí, ela comprou uma grande quantidade para esse grupo. Então, assim, foi salvando para pelo menos pagar, sabe, o mínimo dos cartões. E Então, aí, eu, Maria, deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu quero linkar com a pergunta que eu já vou fazer e você já pode emendar na resposta. Então, quer certo? dizer que essa tua ideia também não é só trazer o livro, mas é trazer também uma atividade interativa e educativa para que o leitor também interaja com esse objeto. Né? Então, quando você Sim, faz o livro, você não faz só o livro, sim. você faz o livro e o caça-palavras, ou seja, essa relação entre o leitor e o livro, ela é sempre dinâmica, então ela vai muito mais além do que simplesmente essa criança, ou esse adolescente, ou o adulto O mesmo, né? adulto, Porque os livros exatamente. de Maria Cristina, gente, embora ela coloque infanto-juvenil, é assim, para qualquer idade, todo mundo vai aprender muito, tá? A linguagem que ela utiliza não é uma linguagem infantil, infantilizada, vamos dizer assim, Verdade. porque o bichinho, o negocinho, ou seja, cheia de diminutivos. Não, é uma linguagem, obviamente, que ela está adaptando para aquela idade, mas não é uma linguagem chata, que tem hora que eu me irrito lendo alguns livros, porque eu digo, não, pare, imagine a criança, né? E assim, eu sei distinguir bem, né, o que é um livro direcionado para determinada faixa etária e outra, mas eu acho que tem gente que exagera um pouquinho na dose. E aí, você gosta dessa interação, porque eu já quero puxar para essa pergunta, né? Porque Cordel África, ele vem com um quebra-cabeças. Então, eu queria Isso. que você falasse dessa ideia, que eu não estou com ele aqui, porque esse é o meu, e o quebra-cabeça eu Aqui, dei. Ó, pronto, eu dei ao meu sobrinho, esse é o e o outro que quebra-cabeça. vai ser para doação, que todo mundo sabe que os livros que nós adquirimos aqui vão, no final do ano, para uma biblioteca, seja em uma comunidade carente, seja em uma escola, nós vamos ainda decidir. E o quebra-cabeças vai, viu, com o livro, porque eu comprei com o quebra-cabeças. Então, por que você acha importante ter essa relação do livro, mais esse brinquedo, né, associado Uhum. ao livro e associado a questões também externas, né, sociais, raciais. Por que você acha importante ter essa interação? Então, justamente eu sou professor, eu sou pedagoga, né? Eu sou pedagoga. E justamente por essa ausência de conhecimento, né? Dentro dessas questões raciais, sociais, de gênero, e dentro dessa literatura que surge aqui no Brasil, quando surge aqui no Brasil, né? Totalmente eurocentrada, brancocêntrica, e aí vem lá dos primórdios de Monteiro Lobato, né? Traduzindo, e que depois, né, ele vem, inclusive hoje, né? Que é 18 de abril, né? O dia que a gente está aqui fazendo nesse bate-papo é justamente que é o Dia Nacional do Livro Infantil. E se homenageia Monteiro Lobato, né? E aí Monteiro Lobato teve a sua importância, assim, né? Enquanto traduzir, né, essa literatura infantil, né, para o português, né? Porém, mas é um outro assunto, não vou entrar na questão agora, né, do racista e de se continuar, né, perpetuando dentro das escolas com as crianças, perpetuando, reverberando, continuar homenageando nos dias atuais, né, Monteiro Lobato e levando essa literatura racista de Monteiro Lobato para apresentar às nossas crianças. Mas isso é um outro bate-papo. Então, enquanto professora, enquanto pedagoga, e vendo na prática, né, a ausência dessa literatura e de atividades que envolvesse essa literatura, justamente para
conhecimento. E conhecimento da pessoa adulta. Conhecimento meu, conhecimento do professor adulto. Porque esse professor, essa professora não teve acesso a essa literatura, né? Muitos nem na sua formação. Muitos nem na sua formação. E principalmente na sua infância e durante toda a vida. Então, mais esse recurso, né, como o caça-palavras, né, o quebra-cabeça que vem aqui no cordel, é uma forma justamente de enfatizar, né, de trazer de uma forma lúdica, brincante, essa literatura que um livro é um brinquedo e também mostrar que um livro é um brinquedo e as possibilidades tanto pedagógicas, porém, né, eu faço questão de ressaltar que, mesmo tendo esse cunho, né, pedagógico, a intenção da minha literatura e a minha literatura não é, eu não tenho intenção de didatizar a literatura, porque é diferente, né? A literatura literária, né, ela não pode ser didatizada. Mas a gente não pode esquecer que ela é, sim, um grande e importante recurso para se trabalhar, para se, não vou falar trabalhar, mas para se apresentar, para conversar, para tomar conhecimento de toda, né, essas instâncias, dessas questões, desses temas tão presentes, principalmente quando a gente fala de racismo, principalmente quando a gente fala de contexto histórico, quando a gente fala dos grandes heróis e heroínas negras e negros da nossa, dentro do nosso país, dentro que contribuiu, abolicionistas e que foram esquecidos, que foram tirados da história, que não são apresentados às nossas crianças, que não foram apresentados para a gente. Então, a importância de trazer com esse recurso, não de didatizar essa literatura, mas de trazer como um recurso que tem essa possibilidade. E aí vem esse ler brincante, né? Essa ação brincante e de aprendizagem, uma aprendizagem lúdica, uma aprendizagem leve, que vai aí, né, para todas as idades, né? É como você disse, eu te agradeço a forma, né, tão generosa e tão linda que você trouxe, né? Que é uma literatura que se determina, é preciso, né, tá ali, literatura infanto-juvenil e realmente tem esse direcionamento, mas eu costumo dizer que é de 0 a 100 anos, porque a partir do momento que a gente fala de uma mulher como Teresa de Benguela, né, a importância dessa mulher na luta pela abolição, né? Dentro do quilombo, o conceito de quilombo, um dos primeiros quilombos, né? O quilombo de Quariterê. A força dessa mulher, né? A assumir e se tornar rainha desse quilombo, formar um parlamento. Então, quantas de nós tivemos acesso a essa informação, né? E ainda continua sendo negado. E aí, quando a gente traz África, a começar do título, cordel, né? África, um continente. Então, a gente aqui estou afirmando que África é um continente, porque comumente ainda vejo, infelizmente, e isso no âmbito de educação, se falar de África como se fosse de um país, falando de um país e não de um continente. O que é que a mídia mostra sobre África? Né? Comumente a mídia mostra só a parte de extrema pobreza. Então, assim, como é que você pode reduzir um continente referência, a Terra-mãe, que dá origem a toda a humanidade, que, que, que é de lá que vem a escrita, a tecnologia, né? As diversas ciências, os grandes cientistas, e aí a gente foi aprendeu, a gente foi ensinado que tudo isso veio dentro de um contexto eurocentrado e brancocêntrico. Então, quando trago o quebra-cabeça, então aqui tem mais possibilidades, porque o cordel ele vai
trazer reflexões para se buscar mais. E com o quebra-cabeça, amplia essa possibilidade brincante. E aí também, dentro desse contexto pedagógico, mas não de didatizar a literatura, as orientações curriculares para a educação das relações étnico-raciais, né, criada pelo MEC, dentro aí da Lei 10.639 de 2003, né, que traz a obrigatoriedade, que muda, que altera a LDB para se trazer a obrigatoriedade, né, do ensino da cultura africana e afro-brasileira, história e cultura. E aí, dentro das orientações que tem disponível em PDF, né, orientações para a educação das relações étnico-raciais, que vem aí com orientações da educação infantil até ao ensino superior, né? Então, está aí disponível. Uma das propostas dentro dessa orientação é a possibilidade do trabalho com a literatura. Então, é daí que vem a Maria Livreira, né? Com esse objetivo educativo. A Maria Livreira vem dentro do contexto de educação, né? Eu trabalho muito com a questão da educação fora da escola, né? Fora dos muros da escola. E a Maria Livreira é esse espaço de educação e aí a literatura também traz, a literatura que eu crio, né, é, vem também essa proposta dinâmica, brincante, né, de ampliar possibilidades para conhecimentos, para se buscar mais, para se apresentar, né, às crianças negras e não negras, né? Apresentar as crianças negras para elas se verem de forma positiva, né? As crianças não negras a reconhecerem as outras belezas, as outras culturas, né? Que não existe um único padrão, né? Não existe, aliás, não existe um padrão e não existe uma única forma de ser belo, não existe uma única cultura, não existe só dentro de um contexto de cristianismo, quando aí vem se trazendo as religiosidades, né? Então, o respeito à diversidade, né? Essa diversidade que vai para além, né, do negro, do indígena, mas dentro de um contexto de pessoas com deficiência, de outras e outras culturas, de outros povos que também são discriminados, que são tidos como grupos minoritários, né, dentro dessa sociedade que continua insistindo, né, nos diminuir, estereotipar e trazer, deixar aí como padrão uma única possibilidade de povo, né, dentro desse contexto eugenista, que é o caso aí também de Monteiro Lobato, né? Então, Isso. quando eu inicio esse cordel, por exemplo, dizendo assim, ó, peço licença aos mais velhos de um universo soberano, vou agora falar. Profunda admiração e respeito à Mãe África, ventre glorioso e perfeito. Exploração e discriminação, a nação sofreu e sofre. Sequestro violento, consumação, maldades e invisibilidades atribuíram ao nobre povo de reinado e africanidades, né? Vai dando aí essa possibilidade de busca. No final do cordel, né, eu trago algumas curiosidades, né, de pesquisa, e aqui tem fonte, né, que foi internet e livros. Eu Isso, termino, era isso que eu ia comentar, né? Que esse é sim, um dos pontos que eu acho muito importante dentro do seu livro. Não só em trazer Noemi de Souza, que é uma grande referência que a gente tem da poesia em África, porque eu também sou muito fã dela, sou suspeita para falar de Noemi de Souza, então eu não vou, senão eu vou enveredar por outros caminhos aqui, que eu amo sim, demais Noemi de Souza. pois é, E é a grande questão que você traz, que é, eu vou para um ponto a específico, que é você trazer
a questão da realeza, né? Então, você traz as realezas e você traz uma princesa. Porque se você perguntar a muitas crianças, né, o que é uma princesa? Então, vai existir no imaginário dessa criança a princesa da Disney, né? Então, Sim, por exemplo, sim, eu, quando era criança, a imagem de princesa que eu tinha na minha cabeça não era nem a princesa da Disney, mas era a princesa Diane, né? A Diana, que era a sim, grande, assim, e que, sim, claro, eu acho que ela não tinha esse propósito, mas a mídia apresenta ela como, novamente, essa pessoa branca que vai até a África para salvar as pessoas, né? Eu acredito que ela tinha outro propósito. Ela não queria se prevalecer dessa questão, mas era uma mulher que se estava utilizando dos privilégios da branquitude e da realeza para chamar a atenção para essa questão, né? Porque sim. pelas entrevistas que eu lembro e que eu leio ultimamente, ela nunca se vangloriou, né? Porque eu sou a salvadora ou tal. Ela sempre falava muito, ela sempre pegava o foco que estava nela e jogava para as pessoas. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista que um repórter ficava colocando o microfone assim na boca de uma das mulheres, né, em África, que estava muito sofrida, e a mulher estava meio que se sentindo incomodada. Então ela vai, retira o microfone e bota o braço assim por cima da mulher. E diz: não, depois ela responde. Né? Porque ela estava se sentindo acuada, né, pelo repórter. E aí disse assim: dê um tempo para ela, né? Porque o homem era em cima, em cima, em cima. E ela, obviamente, não estava acostumada com aquilo. E claro que depois é que a gente vai crescendo e vai vendo. Então, em relação aos deuses, isso sempre ficou muito claro na minha cabeça, que existiam muitos deuses, né? Negros e negras e tal. E em relação às realezas, que aquilo estava no passado. Então, por exemplo, na minha cabeça, rei e rainha, que, claro, veio com o maracatu, que é essa representação de reis e rainhas que foram escravizados e trazidos, né? E foi realizada essa diáspora, é exatamente isso, gente. Quer acabar com um país, quem é que você ataca? O líder. Seja-se líder político ou religioso. Você quer acabar com a organização, você tem que matar o líder. Qual é o objetivo no xadrez? Matar o rei. O rei não é a peça mais forte, mas ela é a peça mais importante, né? Porque é a representação. Então, na minha cabeça, essa questão, quando eu era criança, né, de rei e rainha em África, era algo que estava no passado. Que hoje em dia não existiam mais reis, rainhas e princesas. Quando você traz uma princesa jovem, né, negra aqui, não só Isso. como Teresa de Benguela, por exemplo, ou seja, lá no passado, mas que ainda Sim. hoje existem, né? Eu acho isso importantíssimo, porque é exatamente isso. E tem rainha, e tem princesa negra, e tem princesa na África, porque eu acho que o Sim. seu livro ele é muito importante também, a partir disso que eu coloquei, para romper com questões assim. Quando a gente fala sobre escravo ou escravizado, a gente imediatamente, eu digo a gente, estou generalizando, tá? Remete a alguém negro. Mas a gente não pode esquecer que escravo ou escravizado é qualquer ser humano. A gente não pode esquecer que os indígenas também foram Sim, escravizados, as exatamente. pessoas em Europa toda a vida foram escravizadas, ou seja, grego que escravizou romano e não é branco, né? Os judeus foram escravizados. Então, todo e qualquer ser humano, assim, civilização é passível de escravização. Então, acho que quando você traz nesse cordel, nesse finalzinho, Noêmia de Souza e mais outras referências aqui, como a pirâmide, né, que é Sim. a De única pé. maravilha do Isso. mundo antigo que está de pé hoje, porque veja, gente, existem as sete maravilhas. Quando Maria Cristina diz é a Isso. única que está de pé hoje, ela não está se referindo às sete maravilhas da idade contemporânea, moderna. Ela está falando do mundo antigo, tá? Então, do mundo antigo, a única maravilha que está de pé hoje é essa pirâmide. Quer saber qual é? Compre o livro e leia aqui no final. Então, é importante porque também, se existe um país que é muito visto também e colocado não como fome, guerra, é o Egito. E aí, o que é que as pessoas não relacionam? O Egito à África. Pensa que o Egito está lá no Oriente Médio. Por Exato. quê? Porque o Egito tem um caráter mais de desenvolvimento, de prosperidade, de cultura. Ora, para se colocar uma pirâmide dessa em pé, você precisa ter muito domínio de matemática, de arquitetura, de geometria, de engenharia. Ora,
para eu conseguir fazer uma múmia que dure tantos mil anos, né, 2.000, 5.000 anos, eu preciso ter um conhecimento da biologia. Eu preciso saber quando vai ter um eclipse para eu poder realizar minhas cerimônias. Então, o que é que eu tenho que ter? Domínio da astrologia, da astronomia. E isso é muito colocado para E cima do todo esse Egito. conhecimento foi negado, roubado e colocado como Europa, né? Sim, Eurocentrado. e quando não é isso, é dizer que não foram. Quando alguém se dá conta, mas fica em África. Fica, mas assim, eu acho que nem foram eles que fizeram, eu acho que foi ET. Né? Então, foram os ETs que fizeram, porque os africanos não são capazes de ter esse tipo de conhecimento. Então, seja de um lado ou seja de outro, a gente está sempre sendo usurpado de alguma forma e a gente está sempre sendo roubado de outras formas, né? E aí eu quero atualizar também o teu livro, né? Não que ele não seja atual, mas atualizar para algo que aconteceu recentemente, que é que Gana, né, propôs à ONU que a escravização de seres humanos vindos de África foi o maior crime que a humanidade já Sim, cometeu. E sim, chocou um total de 0 pessoas que os Estados Unidos votaram contra, né? Então tem muito e Israel. Mas isso só aconteceu também, e esse espaço que Gana tem na ONU, por conta de lutas que a gente sabe que já vieram antes da gente, mas que, por exemplo, Maria Cristina Tavares faz, que outras mulheres também fazem, e homens, obviamente, mas como a gente está falando de uma mulher, isso é muito importante, porque a gente sabe que para a mulher negra, ela está atravessada, né, por várias outras questões, que além da exato. questão de raça, tem a questão de classe social, tem a questão do gênero, tem a questão da sexualidade, tem a Sim, questão do corpo, né? Eu falo para os meus alunos, né, que são várias, e aí, claro, trazendo o Kimberley e a Cotirene, né, são várias avenidas que se cruzam e essa mulher está nessa encruzilhada, e é ela quem sofre esse acidente. Então, quando essa mulher, além de negra, além de pobre, além, obviamente, de mulher, ela é gorda, né? Ela tem um cabelo crespo, e ela é candomblessista e lésbica, aí eu digo aos meus sim, alunos, você não vê o ser humano. Primeiro que a raça chega primeiro, né? Então, você vê uma preta, exatamente. gorda, sapatão e macumbeira. Eu digo, é isso que a sociedade traz para a gente. É isso Quando você mesmo. vem trazendo aqui Noêmia de Souza, né, e você vem trazendo outras perspectivas, você vem trazendo que a gente foi usurpada, E a a escolha raça. também de licença, só rapidinho, para eu não esquecer. A escolha, né, de Noêmia de Souza é justamente porque Noêmia de Souza ela é tida, né? Vou dizer que ela é tida ainda, né? Como a mãe dos poetas moçambicanos, né? Então, Sangue Negro, que é um livro belíssimo de Noêmia de Souza, né? É essa concretude, né, da potência escrita poética dessa mulher, numa época em que, né, ela furou, atravessou, eu não digo nem bolhas, assim, ela arrebentou muralhas para ser, né? Então, trazer essa mulher, o reconhecimento dessa mulher africana de Moçambique. E a escolha do poema também é proposital, porque quero conhecer-te, África. E a proposta do Cordel África é essa reflexão de buscar conhecimento sobre esse continente. Então, aí foi realmente para fazer esse fechamento. Quero conhecer-te, África, com esse grande poema e de grande referência da nossa eterna, né, poeta Noêmia de Souza. Uhum. E é importante, né? Eu acho que a importância também, não só do quebra-cabeças, mas do que as referências geográficas que você coloca aqui, né? Ocidental, oriental. É engraçado, uma vez eu estava numa sala de aula e eu estava comentando sobre o Egito e eu disse: vocês sabem, né, que o Egito fica no nordeste da África. E eles disseram: e a África tem nordeste? Porque pensa que Nordeste é aqui, é um lugar, tipo Brasil, Pernambuco, Sim. né? E eles não veem o Nordeste como um ponto, né, geográfico, assim, Geográfico. ou seja, eu disse, meu filho, em todo lugar tem norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, e eles ficaram assim,
sabe? Então, tem muito disso. Eu acho que a literatura e literaturas como esta estão fazendo um papel que às vezes está pecando nos livros didáticos, que o livro didático ele está vindo muito seco, muito enxuto. Claro que a gente sabe que é uma proposta política, não é? É uma proposta política de emburrecimento da população, Sim. porque aí, se você está emburrecida, você não tem como lutar pelos seus direitos. E a literatura, principalmente a literatura que tem esse viés, na minha opinião, ela é muito importante porque ela traz tantas possibilidades de aprofundamento, sabe? Um aprofundamento Eu histórico. trabalhei esse livro, eu apresentei e fiz vários trabalhos. Uma primeira disciplina que eu dei na graduação, né, quando eu passei na sala dando aula na graduação, foi justamente História e Geografia na Prática Pedagógica, né? E aí como, ó, história e geografia na prática pedagógica. Então, quando você vai aí para geopolítica, né? Como é que você pode apresentar uma prática pedagógica dentro da geografia, da história, das ciências, sem trazer um contexto histórico, né, de África? E sem fazer essa referência, trazer esse link, né, com os dias atuais, com o que a gente vê aqui, com o que a gente vê no nosso estado, na nossa cidade, né? Então, assim, é por isso que eu digo assim, é uma literatura que não tem a intenção não é uma literatura literária, então ela não é um livro paradidático, né? Não é essa a intenção de didatizar essa literatura, que aí ela deixa de ser uma literatura literária para ser um livro didático ou um paradidático, mas que ela traz essas possibilidades, a possibilidade da geografia, a possibilidade que eu não vejo como é que você vai mediar conhecimento, e principalmente assim, na base, né, na educação básica, sem você, enquanto professora, mesmo se você não teve essa formação, se você não teve a oportunidade, por exemplo, de ter a disciplina de educação das relações étnico-raciais na sua formação, né? E que ela não dá conta de tudo, mas você, essencialmente, você tem que buscar. Você tem que procurar referências, você tem que pesquisar, não é? Você não É, pode continuar reverberando coisas que você aprendeu de forma equivocada, errada, negada, deturpada, estereotipada. Da forma que você aprendeu e você reverberar, é o que vem acontecendo, que trabalham, dizem que estão trabalhando, né? A Lei 10.639, que estão trabalhando a literatura preta, a literatura indígena, a literatura étnico-racial, mas aí, voltando para a literatura preta, com Menina Bonita do Laço de Fita. Gente, isso é inadmissível. Como é que você pega um livro, e mais uma vez, eu não estou tirando a importância do livro na época, eu não estou tirando, não estou aqui fazendo uma crítica à autora, mas, gente, um livro dos anos 80, escrito por uma grande escritora, uma escritora branca. Como você vai trazer fortalecimento de identidade para as suas crianças com um livro que apresenta uma menina que, para começar, ela não tem nome? Como é que você apresenta, né, uma menina que ela não sabe a sua origem porque ela é preta, a mãe também não sabe porque ela é negra, e um coelhinho, que é branquinho, alvinho, ele diz que ele vai entrar, ele quer ficar da cor, quer saber como é que fica daquela cor, e ele diz que ele vai entrar num balde de piche. E você apresenta isso para as suas crianças. Que Que representatividade você está levando? Qual a subjetividade da criança preta? Porque a questão de a identidade, né, ela perpassa por nossa subjetividade. E essa subjetividade que já está tão afetada, tão é, melindrosa, e você vai e apresenta um livro, né, que um coelhinho que é branquinho, alvinho, ele diz que ele vai entrar no balde de piche. E aí você faz a leitura desse livro para essas crianças. Como é que hoje,
2026, século 21, você não consegue ver, acessar nenhuma escritora preta, nenhum escritor preto, nenhum livro de qualidade, de referência para você apresentar na sua sala de aula, para leitura de leite ou para, seja para ser aí recurso, né, para potencializar a sua prática, seja na geografia, na língua portuguesa, na formação de palavras, na alfabetização, na sonoridade dessas palavras no processo de alfabetização, né? Como? É preciso que a gente tenha, principalmente nós, enquanto professores, e aí eu digo mais especificamente da educação básica, né? A gente tenha o cuidado da escolha. E também não basta ter um personagem preto no livro. Não basta você comprar um livro porque tem um personagem preto, então é um livro bom. Você precisa ter o olhar, você precisa ter o seu olhar crítico, você precisa ter conhecimento. Você precisa ver os estereótipos, se tem estereótipos nesse livro, qual, né, o que é que está ali por trás, né? Porque às vezes até ele pode ter sido escrito por uma pessoa negra, mas vamos ver qual foi a época que essa pessoa negra, o contexto histórico da época que foi escrito esse livro. A gente tem, por exemplo, o livro O Cabelo de Lelê, escrito por uma escritora negra, né? Mas eu particularmente, não recomendo para as minhas alunas apresentarem um livro se quer aí fortalecer a identidade, fortalecer, né, a questão de representatividade preta positiva, com o Cabelo de Lelê, que o livro começa com Lelê dizendo que ela não gosta do que vê. Lelê não gosta do que vê, que ela odeia o cabelo dela, porque jeito não tem, jeito não dá. Então ela traz até no final, né, referências muito boas do continente africano, mas até chegar nessa ressignificação, digamos assim, dessa criança, de construção de identidade, de quem ela é e do seu cabelo, né? Vem passando aí por todo esse processo de negação do que é. Como também eu já trabalhei, inclusive, até já vendi na Maria Livreira, mas não vendo mais no menino, porque é muito difícil a gente ter protagonistas meninos, né, negros nos livros. E aí, Chico Juba, também em relação ao cabelo. Eu já vendi na Maria Livreira, hoje em dia eu não vendo mais. Que também vem nesse conflito de Chico Juba fazer várias experiências com shampoos para domar o cabelo dele. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas a gente vai aprendendo, a gente precisa estar aberto a isso. E principalmente ter a responsabilidade e o compromisso da nossa profissão, né? Especificamente enquanto professoras e professores. Eu acho interessante, e aí, se eu tiver errada, você pode me corrigir, fique à vontade, né? Eu acho interessante trabalhar com esses livros exatamente para problematizar. Agora, claro, você tem que Sim, saber com qual sim. idade você vai trabalhar. Isso Porque, não vai e ser na assim, educação infantil, né? e assim, a professora, o professor, ele tem que ter muito preparo. Por exemplo, se ele for trabalhar com Chico Juba, ou com a menina bonita com laço de fita, ou com Monteiro Lobato, e identificar ali quais são as problemáticas. Você está entendendo? Então, quais são os problemas que tem aqui? E isso. Mas aí, essa Perfeito, pessoa tem que ter muito perfeito. preparo. Então, por exemplo, eu não acho certo, né, o que as pessoas falaram lá atrás, né? Ah, a gente retira todos os livros de Monteiro Lobato. Não, não tem que se retirar. Não, a gente vai entrar lá e modifica os trechos. Não, não tem que se Não, modificar trecho. Então, como é que eu vou também ensinar a essa pessoa o que é racismo se eu não tenho uma amostra desse racismo? Porque, inclusive, eu tive um professor que eu entrei meio que num confronto com ele, ideológico e nesse sentido, né? Mas de uma forma muito saudável que eu estava falando, né, na graduação, dessa minha crítica em relação a Monteiro Lobato, que tinha muitas questões racistas e tal, mas que eu não achava certo fazer essa retirada, nem modificar, porque eu acho que é jogar o problema para debaixo do tapete. Eu acho que a gente tem que ir para o confronto e dizer, olha, é problemático aqui, 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 por conta disso, disso e disso.
Né? Quer saber o que é o racismo na época da década de 30? Olha aqui dentro da literatura. Que as pessoas Uhum. tomavam aquilo como natural. Olha, o projeto de Estado que existia no Brasil era esse. Por isso que eu recomendo aos meus Assim alunos, e como outros recomendo. clássicos, né? Como tipo A Moreninha, Escravizaura, né? Por isso que eu recomendo mesmo aos meus alunos que eles leiam, por exemplo, O Presidente Negro ou O Choque das Raças, que é de Monteiro Lobato. E eu digo, quem entendeu o que era eugenia e quer entender qual era o projeto político do Brasil, leia. Aí você entende, né, que esse homem que ele trabalha numa loja de sapatos e aí ele vai fazer uma entrega, sofre um acidente, quem resgata ele é um cientista que tem uma máquina do tempo, ele avança até 2024, né? E aí está tendo uma eleição presidencial nos Estados Unidos e um presidente negro está concorrendo, né? Então, e foi na época de Obama, assim, sabe? Que esse livro chegou para mim. Eu digo, peraí, esse homem realmente entrou nessa máquina do tempo porque, sabe, a gente não está em 2024, mas a gente está na época de Obama. Então, tem toda a questão do cabelo. Como é que esse homem, ele tenta matar esse homem não, como é que os políticos da atualidade, no caso do século XXI, tentam matar o presidente negro? Eles desenvolvem um shampoo para alisar o cabelo. Esse presidente negro usa não só ele, mas toda a população negra para alisar o cabelo, e esse shampoo vai envenenando as pessoas de pouquinho em pouquinho. E aí é onde a gente linka para a questão, né, histórica, porque o Brasil existia, no Brasil existia um projeto de governo, né, da branquitude, de embranquecimento da população, que se dizia que se exterminasse com a raça negra e viessem pessoas da Europa para cá, em 300 anos não existiriam mais negros. Então, Sim. enfim, eu estava conversando isso com o professor, e aí entrei na questão dos livros infantis, né, dele, que não deixam de ser infantil, era livro infantil. E Sim, aí eu sim. falando, subiu na árvore igual a macaca de carvão e tal. E ele disse, mas Yaranda, isso não era um discurso racista, era um discurso da época. E eu fiquei olhando, um discurso da época que era Que racista, era né? racista, Ou seja, e aí né? passou-se um tempo, depois da pandemia a gente começou a conversar e tal, e ele veio com outro pensamento. Ele veio dizendo, né, assim, e eu achei maravilhoso isso, que ele disse, não, realmente Monteiro Lobato era racista, existiam essas referências, que a gente pode pensar que era o pensamento da época, mas a gente também tem que levar em consideração que era um pensamento de Mas uma o época pensamento da época, racista, que o pensamento da época era era racista. racista, como continua sendo hoje, né? Exatamente. E ele dizendo assim também que naquela mesma época outras pessoas escreviam na mesma época que Monteiro Lobato e com uma visão totalmente diferente. Então a gente não pode dizer, era a visão da época e dizer que todo mundo escrevia igual, porque na mesma época com ele existiam pessoas escrevendo e combatendo aquele discurso de Monteiro Lobato. Eu disse, parabéns para o tempo, né? Que mudou o pensamento desse professor que defendia ele, dizendo assim que ele não era, né, racista, e agora dizendo que não, ele era racista sim. Eu acho que também esse letramento racial leva um tempo para algumas Sim, pessoas. não, sem dúvida. E o E eu letramento acho que racial, eu acredito que seja constante, né? isso. Porque E eu é acho, constante. Maria, Eu continuo, né, aí, é, letrando, né? e eu acho que Em termos de para letramento racial. esse tipo de livro, eu acho que eles têm essa importância de sim trabalhar em sala de aula, com a proposta deles serem problematizados. E aí Problematizados, trazer concordo outro. plenamente com você. O problema é que quando se escolhe esses livros para trabalhar, não é com essa intenção. Quando se escolhe Menina Bonita do Laço de Fita para apresentar para uma turma de alfabetização, ou até mesmo, né, grupo quatro, não é com essa intenção, é com a Entendi. intenção, né, com a imaginação totalmente equivocada de que está trabalhando uma literatura para a educação das relações étnico-raciais. Então, assim, é fora da curva. É É esse sem tato que está faltando, noção. então, né? É esse É- tato que está faltando. E aí, o que é que. Porque, exatamente. assim, claro, a gente É sabe quando que se tem um pega um ideal. quinto ano, por exemplo, um quarto, um quinto ano. Então, assim, eu tenho amigos, professores que problematizam com uma turma de quarto, de quinto ano, tranquilo essa literatura, sabe? Apresenta outras literaturas e apresenta essas justamente para essas crianças, os estudantes, perceberem, eles mesmos perceberem, né? Aguçar o seu pensamento crítico, a sua análise crítica. Isso é muito massa e muito importante, sim.
estar com essa literatura. O problema é que ainda eu peguei, por exemplo, recente, porque é recente porque tipo foi em 2024, uma pessoa que fez uma monografia, meu amor, um TCC trabalhando, né, que o TCC dela era dentro da questão do uso da literatura negra em sala de aula na educação infantil, certo? E o livro que ela trouxe como ter apresentado, um dos livros foi Menina Bonita do Laço de Fita, um TCC. Então, assim, eu acho isso, eu acredito que isso seja uma problemática muito grande, né? Dentro desse contexto de, justamente, é falta de você buscar. E é por isso que eu trago aqui, né, o cordel como são reflexões para a gente ir buscar mais. E é interessante, sabe? Uma vez eu fui numa escola que não era em novembro, ela não estava fazendo novembrismo, era logo no começo do ano. E aí eu fui convidada por essa escola e tal, e é para falar de Salomé, isso. E eles estavam promovendo tipo a Semana Negra, tá entendendo? Então estavam levando alguns professores e escritores, e eles convidaram um autor. É problemático, mas eu acho que falta alguma coisa, sabe? Essa girada de chave. Porque eu não acho que seja cinismo, mas eu acho que às vezes falta aquele tato de dizer assim, sabe? Tipo, gente, hello! Aí eles convidaram um homem e um homem branco para falar de mulheres negras na literatura, personagens negras na literatura. Tipo, não é problemático se for desde o ponto de vista acadêmico. Eu sou um homem branco, sou um pesquisador e quero escrever sobre isso. Você é Sim, pesquisador, você escreve sobre o que você quiser. Você tem esse direito. Agora, eu acho que para levar para uma escola, o ideal, vamos dizer assim, seria levar uma mulher negra, que escreve ou não, que seja pesquisadora, pode ser também, mas ela, enquanto mulher negra, falar de mulheres negras na literatura. Tanto as que escrevem literatura, quanto aos personagens. E aí houve uma crítica, houve um rebuliço, houve não sei o quê, e teve também outros autores que cancelaram participação. Eu achei meio exagerado. Eu achei que valeria chamar quem convidou e dizer: olha, fulano, vê só, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe? Porque às vezes tem coisas que numa conversa se resolve. Mas não precisa um estardalhaço todo assim, de cancelar, e que eu não vou, mas eu acho tanto que quando eu cheguei lá, que eu conversei, eu parabenizei a escola e disse que era muito significativo, principalmente essa escolha que eles fizeram comigo, de ser uma mulher negra falando sobre literatura escrita por pessoas negras em Pernambuco. Que esse aqui é o caminho. Tipo, eu falei isso para elas, claro, mas dando essa indireta. E aí, no final, elas me chamaram para conversar e disseram: ah, Yaranda, aquilo que você falou, eu não sei se você está sabendo, mas aconteceu um mal-estar por conta disso, que a gente convidou tal pessoa e isso. O que é que você acha? Eu disse: olha, eu acho que faltou tato por parte de vocês, mas eu não vou criminalizar e dizer, sabe, condenar vocês por isso. Ela disse: não, Yaranda, a grande questão é que a gente ainda está aprendendo, né? A gente, porque nós somos professoras também brancas e às vezes a gente não sabe até onde ir. Então a gente ficou pensando, será que é por esse caminho? Será que é por esse? Então esse foi um dos caminhos que a gente encontrou. Aí eu disse a ela, mas sempre que vocês quiserem saber, perguntem a quem faz parte desse grupo. Então, você quer tomar uma decisão sobre questão de literatura negra? Pergunte a quem faz literatura negra. É indígena, a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que com essa conversa se resolveu, né? Elas entenderam, eu não sabia que era uma coisa tão grave. Sabe um exemplo que eu vou dar, Maria? É, por exemplo, naquela série que tem Viola Davis, que é Como Defender um Assassino. E tem um momento em que uma mulher branca vai botar a mão no cabelo de uma mulher, e essa mulher negra, que é a advogada, né? E ela se afasta assim. A mulher negra se afasta. E aí, depois, ela conversando, a mulher branca diz assim: me desculpe, né? Mas eu não sabia que tocar no cabelo de uma mulher negra sem pedir permissão a ela era uma ofensa tão grave. E na série, realmente, ela não faz por maldade. Ela diz assim: teu cabelo é tão bonito, e tenta pegar no cabelo dela e ela sai. Mas eu acho que é um caminho, que é um caminho longo, para a gente também, sim, né? Para a gente também. sem dúvida. Mas eu acho que, claro que você sabe quando é maldade.
né? Claro que você sabe quando é cinismo, claro que você sabe quando é racismo, né? Mas eu acho que quando você percebe que realmente aquela pessoa não fez aquilo para ofender, ou não fez aquilo procurando acertar e errou, como todo mundo, né? Eu acho que vale a pena uma conversa. Você chegar lá e dizer, ó, eu acho que o caminho não é bem por aí, é por aqui, né? E por isso que eu acho muito válido quando você traz em Cordel África todas essas questões. Eu queria ler um trechinho aqui que diga assim, ó, tá sem página aqui. Embora a hegemonia insista, que está antes do mapa, embora a hegemonia insista e o racismo persista, nossa origem negar, os ancestres atestam o princípio da humanidade, que no mundo está presente, surge na África um continente. E a gente também, por que eu estou dizendo isso e linkando com o que eu acabei de dizer? Que a gente não pode esquecer que é um continente e existem culturas diferentes, línguas Uhum. diferentes, modas, a gente Etnias não pode diferentes, generalizar. E isso é muito perigoso, né, a generalização, etnias porque a gente diz diferentes. assim, E por que esse aqui, povo eu só não. vive em guerra ainda? É tudo negro? Eu disse, gente, Hum, e o povo da Europa, agora, Rússia e Ucrânia, não é tudo branco? Né? Ou seja, sim, porque são sim. seres humanos, então tem luta por território, luta por riqueza. Tipo, a gente tem também que ter essa sensibilidade e esse, sabe, esse estalo de dizer, ó, a gente não está generalizando quando a gente diz que é um Sim, continente, é um bloco desde o ponto de vista geográfico, mas desde o ponto de vista da exatamente. humanidade, né, são, olha, se em Pernambuco tem culturas diferentes, né? Se numa cidade como Recife existem culturas diferentes, imagine um continente, né? Então, eu quero, assim, já aproveitar o momento para te parabenizar Tem até muito aqui um, por né, que esse vai livro. falando justamente do mosaico cultural, né, étnico e cultural, né? É, Escutem o sábio vento em 5 pontos a soprar, ao norte, ao sul, centro, leste e oeste. Um mosaico étnico e cultural de Áfricas plurais vai formar, justamente, né, por as Áfricas dentro do continente africano. e vê, gente, aqui também, dentro de África, existe uma cultura árabe, tá? Então, a questão árabe não é que está lá no Irã, no Oriente Médio, é também o mundo árabe, e aí a gente fala desde o ponto de vista cultural e religioso. É muito importante a gente ver isso, porque era algo que eu estava conversando com Maria ontem, né? A educação antirracista, ela não se resume à questão racial de negritude e de indigeneidade, né? Indígenas e negros. Quando a gente fala de antirracismo, é em relação a tudo. É não olhar para uma pessoa que tem origem árabe e dizer que é terrorista, né? Não olhar para outra, sei lá, asiática e achar que é tudo dorama. Ou seja, é essa questão também. A gente começa, claro, ela começa por esse caminho, e aí os outros É. caminhos Porém, são ela se infinitos. intensifica e a educação antirracista, né? E se alinha, não é nem se alinhar. Ela tem um direcionamento mais específico justamente para a questão da negritude, né, e de indígenas, especificamente da negritude, porque foi tida como né, vem aí a questão de raça, né, que Kabila Munanga nos traz. Então, criou-se a questão de raça como uma forma de ter uma raça superior e a outra inferior. A superior, a raça branca, né? E a inferior, a nossa, a negra, né? Então, por isso essa educação antirracista, ela tem esse direcionamento, esse viés mais forte, mais direcionado para a questão da negritude e dos povos originários, dos povos indígenas, por estar dentro dessa formação, né, brancocêntrica, né, um esquema mesmo da branquitude em diminuir, em desumanizar, porque fomos desumanizados. Então, por isso que tem esse viés, mas o foco maior
é sim, né, com a questão da raça negra, pela própria palavra raça, né, que aí vem justamente quando a gente vai ali estudar e ver e ler, principalmente Cabelo e Munanga, a gente vai compreender isso e que o movimento negro continua, né, tomou a questão da raça politicamente, né? Claro. Politicamente contra justamente a hegemonia, contra essa superioridade. Então, o movimento negro ele assume nessa essa nomenclatura de raça com um cunho político. E também, claro, que é um tema que nos atravessa, né? Então, a questão de raça, aí vamos voltar um pouquinho também na história, trazendo do nazismo, né? Então, os ciganos eram muito perseguidos durante o nazismo. Não são negros, vamos dizer assim, né? Então, a questão racial é muito maior. A gente, claro, aqui se enfoca na negritude e na questão indígena, porque é a base da nossa formação. E aí, Cristina, eu queria que você falasse, explicasse para a gente rapidinho qual é a diferença entre os livros. Eu não estou aqui com Baiô, mas Uhum, porque aí as pessoas têm uma visão maior dos teus livros, né? Que eu acredito que sejam os três certo. principais que você tem à mão. Não sei se você tem o É primeiro. porque Cordel, Rainha Teresa de Benguela, ele está esgotado. Eu pretendo sim fazer uma nova edição dele. O Cordel África foi Certo. E de aí você 2020. explica direitinho que eu estava pensando que era uma trilogia e não é uma trilogia, né? Não, Já tava vendendo teu peixe como uma trilogia. E aí cordão, você diz no finalzinho como é certo. que as pessoas fazem para adquirir. Certo. Então, Cordel África, que é de 2024, porém, Cordel África também, a primeira edição dele foi também artesanal, lá em 2021. Né? O meu primeiro trabalho autoral foi Rainha Teresa de Benguela, né? Foi totalmente artesanal, e aí eu pretendo fazer uma segunda edição, como eu fiz aqui desse, né? Do Cordel. E Cordel África também foi artesanal, e em 2024, quando eu já estava com a Mirada Janela, que é uma grande editora, né? Nossa, que nos acolhe, já tinha feito a segunda edição do No Quintal da Tia Maria, que é a primeira edição dele foi de 2021, meu primeiro livro, né? De literatura infantil, No Quintal da Tia Maria. Cordel África de 2024. Ele é aqui como livro por uma editora, mas o primeiro dele foi artesanal também, artesanalmente, né? E aí, segue aqui do Quintal da Tia Maria, é que vem o mais recente trabalho, que é As Aventuras de Baiô em Terras Africanas. E por quê? Porque aqui no Quintal da Tia Maria, chega, né, um determinado dia, uma menininha de uma forma muito inusitada que apresenta a tia Maria uma outra forma de ver esse quintal. Tia Maria, que já tinha toda essa conexão, ela passa a ver também esse quintal pelos olhos de uma criança, pelos olhos de Baiô. E Baiô vai embora desse quintal, entrelaçada no arco-íris, dizendo que ela vai brincar em outros quintais, que ela tá indo embora conhecer outras pessoas. E aí, todos que conhecem a história, né? E na cabeça da tia Maria também ficou aquela pergunta: para onde Baiô foi? Que quintais foram esses que Baiô foi procurar? Onde será que Baiô está? E aí é justamente as aventuras de Baiô em terras africanas que Baiô, essa menininha, ela vai aqui narrar, ela vai contar a história. Ela pede para a tia Maria organizar um livro que ela mesma quer contar para onde ela foi. Então, As Aventuras de Baiô em Terras Africanas é, digamos, né, a saga aqui de No Quintal da Tia Maria. E Cordel África, um continente, é totalmente independente, que veio com essa proposta realmente de trazer reflexões sobre essa África plural e sobre esse continente, né, com 54 países. Mas como eu sou de Inhansã, e Inhansã é uma negociadora,
porque é uma mulher da guerra e toda mulher da guerra é uma negociadora. Eu digo ainda que é uma trilogia na hora que eu for vender seus livros, porque justamente Baiô chega aonde? Ela chega ao continente africano, por isso que é Africano. importante levar os três, porque aí você tem, né, a Exatamente. história completa. Então começa no quintal da Exatamente, Tia realmente, Maria, viu? Realmente. atravessa aqui, né? Então chega É. em Baiô Ela e atravessa o finalmente Oceano Atlântico no arco-íris e ela chega em terras africanas. E aí ela vai conhecer dois países desse continente. Quer saber por quais isso que é são? importante. Quais são os países? Aí você compra e na hora de montar o quebra-cabeça você descobre. E compra esse aqui para você descobrir. Então, Óbvio, e outra claro. coisa, Compre os Baiô, três. Na hora de comprar, Baiô, tenho terra, vergonha que olha, os no meus bolso três de, no, livros você no bolso de encontra. vocês não tem escorpião, nem aranha caranguejeira, nem serpente peçonhenta, não. Botem a mão no bolso, que nem precisa mais, é só o Pix. Ela dá a chave, vocês fazem o Pix. Isso. Então, você encontra diretamente comigo na Maria Livreira, né? Mais uma vez eu peço aqui que curtam, sigam a Maria Livreira no Instagram. E pode comprar aqui diretamente comigo, inclusive lá na bio da Maria Livreira tem também o WhatsApp que já direciona para a gente conversar, para se quiser catálogo ou se quiser detalhes em relação aos meus livros, mas você encontra na Maria Livreira todos três. E aqui, né, As Aventuras de Baiô em Terras Africanas, tá para ter, já está no forninho, está saindo, só aguardando a gráfica, também pela Mirada, uma versão daqui para colorir. Então, vai ser um livro que ele tem um QR Code. Você acessa esse QR Code e eu estou narrando a história, você vai ouvir a história e vai acompanhar todas as ilustrações que tem aqui. Elas estão todas em formato de desenho para colorir na nova versão que já já sai, tá? Maravilha. Então, comprem aí, entrem em contato, levem Maria Cristina Tavares e Maria Livreira para as escolas, porque ela também participa. Um escritor na minha escola, conhecendo Isso. escritores, conhecendo literatura negra, ou seja, qualquer projeto que vocês tenham, levem. Feiras também, exposições, podem chamar Maria Livreira, que ela estará lá. Embora seja virtual, ela também existe de modo físico, quando ela Itinerante, participa de exatamente. eventos, tá? É uma livraria com plataforma virtual, mas é itinerante, justamente para levar, né? Melhorar esse acesso de chegar essa literatura nas mãos das nossas crianças, famílias e professoras e professores. E ela faz a contação da história, viu? Não só a dela, mas de outros livros também. Então, se você está interessado de que Maria Livreira faça a contação de história do seu livro, entre em contato com ela, paga uma pequena taxa e ela faz a contação do seu livro. Já teve gente que me perguntou se eu era descendente de turco para eu ser tão negociante. Eu digo que eu sou do Marrocos. Eu sou do Marrocos, por isso que eu sou negociante. Eu A vendo gente tudo que eles conversa, gostam. faça uma parceria sempre, né? Sempre traga essa parceria para estar nas escolas, ou com mediação de leitura, ou, né, a escola cedendo espaço para que a Maria Livreira esteja presente. E também com a formação dos E professores. Quer também capacitar professores? com Contrato oficinas, com Maria. formação de professores, tudo a partir da literatura étnico-racial infanto-juvenil. Eu não estou agenciando ela, não, eu só estou fazendo propaganda. Não entre em contato comigo, entre em contato com ela. Maria, muito obrigada pela tua participação. Estamos marcando praticamente certinho uma hora de conversa. Foi muito divertida a nossa conversa, foi muito divertido o nosso bate-papo. Conheci muito mais ainda sobre o Cordel África, aprendi muito também, que toda vez que a gente conversa eu aprendo demais. Ela é uma pessoa que sabe tudo de lei, né? Da outra Ah, vez eu convidei ela para uma live, eu digo, não, vou chamar a Maria, que ela sabe tudo de lei, eu não sei nada. Então é ah. muito importante isso também, a gente reconhecer que a gente ainda não sabe de um monte de coisas, e é por isso que é importante essa A troca. gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, e é por isso que a gente continua aí, aprendiz e aprendente, né? Isso. Então, aprendi demais hoje, aprendi muito mesmo. Muito obrigada pela sua Te generosidade em agradeço, compartilhar meu amor. conosco.
os teus conhecimentos, e conhecimento ele sempre soma e se multiplica, né? Nunca a gente diminui o conhecimento, muito pelo contrário. Então é isso, muito obrigada para você que assistiu hoje, dia de quarta-feira, embora nós estamos gravando dia 18 de abril, que é o dia do livro, mas aí vocês assistem na quarta-feira. Nosso programa sempre é a segunda quarta-feira do mês, então fiquem sempre ligados, que até o final do ano tem muita gente boa aí, e é isso. Vamos que vamos. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Deixo com você, Maria, as palavras finais. Primeiro, gratidão mais uma vez, Yaranda. É sempre uma alegria, uma satisfação estar com esse encontro com você. Sempre saio realmente assim com mais, sabe, mais ideias, mais forte, mais fortalecida e aprendo demais com você. Você sabe disso. O quanto eu tenho admiração por você. Muito obrigada, né, mais uma vez por esse convite. Obrigada por estar aqui nesse canal, né, tão importante, nesse bate-papo. E obrigada a você que vai, né, assistir, que está aqui com a gente, que fortalece o canal para que a gente continue aqui trazendo muito bate-papo sobre literatura e, como a Aranda bem falou no início, né, ampliando esse repertório literário, né, arte, né, trazendo arte, trazendo novas ideias. E a ideia é justamente essa, né, Aranda? Eu só sou gratidão, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Um dia muito significativo para mim estar com esse bate-papo, mesmo que vai ser aí colocado numa quarta-feira, mas hoje é um dia muito importante, né? Sobre a literatura, o Dia Nacional da Literatura Infantil, então tem um significado diferenciado e muito importante esse nosso bate-papo hoje. Gratidão, mais uma vez. Beijão.